A gente vai ver, então, esse conteúdo específico que pode ser projetado em sessão, lembrando, né, que a psicologia analítica, ela abraça uma diversidade de conteúdos que podem ser projetados nesse momento. E, nesse caso, a gente vai ver que o analisando, ele projeta o seu curador na figura do analista. O objetivo, grosso modo, é que o analisante ele tome, então, consciência de que suas reivindicações e projeções são partes de si, que pertencem, portanto, à sua psique. E que se trata, sobretudo, não do curador externo, mas sim de seu curador interior. Potencialidade criativa de cura, de melhora psíquica, ou seja, reestabelecer um movimento psíquico que dê equilíbrio dinâmico às necessidades e exigências internas e do mundo. Antes de adentrar na figura, na imagem desse arquétipo, falar o que ele é, eu gostaria de falar rapidamente o que é um arquétipo, né? A gente vai ver no dicionário crítico de análise junguiana que a gente observa certas imagens psíquicas que vão compartilhar até certo ponto do arquetípico e compartilham do arquetípico, que são padrões de estruturações da psique. Essa é a razão, né, do porquê os sonhos e muitos outros fenômenos psíquicos possuem uma certa luminosidade. A gente vai ver que os deuses podem ser metáforas de comportamentos arquetípicos e mitos, encenações arquetípicas, né, citando o dicionário. A análise da vida, então, implica uma conscientização crescente das dimensões arquetípicas da vida de uma pessoa. Né? E agora, indo aqui para o primeiro tópico, aqui na apresentação, o que é este arquétipo do curador ferido? Bom, trago aqui hoje, né, essa imagem, como eu já disse, como auxílio à integração dessa ferida, a gente pode chamar de um male psíquico, com esse seu remédio, né? Vamos chamar aí de uma certa cura, que na verdade não tem o sentido para o Jung de uma cessão, né? Uma cessação do sofrer, não. A cura é um equilíbrio dinâmico, né? Ela é vista como mais um equilíbrio dinâmico do que uma cessação de questões, de problemas. Aliás, os paradoxos são necessários. Eles existem na vida. Bom, nesse auxílio, portanto, de integração dessa ferida com o seu remédio, né? Estou falando aqui já de uma maneira mais metafórica, a gente procura evitar que esse arquétipo fique isolado ou dissociado, né? Vamos lá explicar isso, portanto. De maneira geral, a pessoa que vai nos procurar, o analisante, ele possui uma demanda implícita, né? A demanda implícita dele pode estar ali no desejo de se tornar analista, né? De desabafar, de promover uma abreação, de mostrar, pode estar na fala, pode ter uma demanda implícita, bem específica, uma questão em um relacionamento, uma questão familiar, né? E que, além dessa demanda implícita, ele vai se encontrar, no momento que procura o analista, em um certo sofrimento psíquico. Então, a psicoterapia, ela funciona com o fim de aliviar o sofrimento. Neste caso, né, a grosso modo, estou falando aqui, fazer com que o analisante ele lembre e não padeça, né? Fazer com que o analisante sofra melhor. Como eu disse, não dá para cessar as questões e os problemas, né? A individuação, aquilo que o Jung coloca como individuação, é um horizonte, né? Não que nos tornemos individuados, mas é um horizonte.
Então, a gente encontra na clínica alguém, enquanto analistas, a gente encontra alguém, o analisante, que procura um auxílio, que não consegue lidar com alguma questão sozinho, não possui ainda meios de lidar ou superar a sua dor psíquica, e essa é a maior urgência. Obter, então, ajuda ou amparo, atenção, escuta para aquilo que o faz sofrer. Né? Então, analisando o analisante, ele é movido pela sua dor e necessidade de ajuda no primeiro momento, e o analista ele vai receber isso, o analisante, atendendo a esse certo pedido, a essa certa demanda. Isso ainda sem contar que há por trás uma constelação de uma energia arquetípica poderosa que esse encontro analítico proporciona. E nessa experiência específica da psicoterapia vai ser ativada. E agora sim nós chegamos a essa imagem, tema da live. Vai ser ativado esse núcleo arquetípico que vai corresponder ao que eu pretendo mostrar hoje, que é o do curador ferido. Eu vou usar aqui hoje 3 bibliografias principais e outras que eu vou comentando ao longo da apresentação, tá bom? A principal é um artigo da Heloísa Pena. Ela é uma analista junguiana, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, também membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Esse artigo se chama A Imagem do Curador Ferido no Encontro Analítico, que está na obra Ensaios sobre a Clínica Junguiana, se não me engano. No final vou mostrar as fontes certinho. E também a obra O Curador Ferido, Mito e Formação Junguiana, da Rejane Maria Gomes Leite Natel. Bom, então são essas principais, tá? Também o abuso do poder na psicoterapia, outra. E a gente vai ver então que o analista, ele expressa e representa no âmbito esse polo curador do arquétipo. O paciente, por outro lado, vai ser o polo ferido desse mesmo arquétipo. E a gente observa já, nesse primeiro momento, como ele está dissociado, isolado em cada um desses indivíduos, onde o analista vai receber essa projeção desse curador, que, na verdade, está ali no inconsciente pessoal do analisante. Né? Ou também, né, não apenas no inconsciente pessoal, mas que toca ali o coletivo, né? E esse para-analista, analisando, ele vai estar imerso nessa temática, onde a transferência ela vai permitir, num primeiro momento, essa troca. E a queixa do analisante, ou o seu sofrimento, vai mobilizar o encontro do analisando com seu terapeuta, com o analista, e representa também esse conflito, tensão entre as polaridades consciente e inconsciente. Né? O inconsciente, de outro modo, ele é acessível pelas suas manifestações, ele se exprime, ele se revela por meio de expressões simbólicas, luminosas, que são como um canal condutor, que vai mobilizar a energia, que ativa conteúdos importantes. Citando Nice, né, no livro Imagens do Inconsciente, ela diz, aqui comigo, né, na apresentação, o processo psíquico ele vai desenvolver o seu dinamismo por intermédio da criação de imagens simbólicas, e que a imagem não é algo estático, ela é viva, atuante e possui mesmo eficácia curativa. Fecha citação da Nice em Imagens do Inconsciente. Aqui comigo, a Heloísa Pena, ela abarca nesse artigo como o simbólico ele vai emergir na queixa do analisante, revelando a dor, o afeto de uma ferida muitas vezes inconsciente. E essa dor, usando aqui a ferida como um símbolo, compromete a continuidade desse processo de individuação, de saúde. Né? A análise é um momento de retomada da individuação, de dar um sentido à vida, de retomar sentido e saúde. Saúde mental, física. O processo de análise visará, portanto, essa ativação do polo curador
do arquétipo curador ferido, tá? Que se encontra, num primeiro momento, obstruído, fechado e dissociado no analisante, permitindo, assim, aquilo que o Jung coloca na obra Ab-reação, análise dos sonhos e transferências como a função do terapeuta, que é desenvolver esses germes criativos existentes no analisando. Assim, a ativação do arquétipo reativará essa potência curadora, que não existe, né? A cura não existe, essa potência curadora, ela não existe sem a dor ou a ferida, né? Então, ela é subjacente ali à ferida do analisante, buscando reunir, então, essa polaridade oposta perdida, no primeiro momento, projetada na figura do analista, o curador.